Olá, minha musa co-criadora, estou de volta. Bem-vinda ao episódio 2 da sexta temporada do Manifesting with a Ali. Tô de volta, gente. E você já sabe, né? Todos os links importantes para você entender como eu posso te apoiar na sua jornada estão aqui na descrição do episódio. E, gente, quando eu assisti O Segredo pela primeira vez, foi quando eu tive a percepção e ganhei a consciência de que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. E eu abracei essa ideia na época com todas as forças, né? Eu comecei a fazer exercícios de visualização, comecei a fazer afirmações. Eu já contei aqui no podcast, né, que eu andava de metrô para lá e para cá, suada, no calor do Rio de Janeiro, enfim, suando e repetindo sem parar lá as minhas afirmações. Como é bom ser milionária, como é bom andar no meu carro com ar-condicionado, ouvindo a música que eu amo. É tão bom viver uma vida em abundância. E eu realmente acreditava naquilo. Só que ao mesmo tempo eu continuava fazendo exatamente as mesmas coisas. Eu tomava decisões impulsivas, eu gastava dinheiro sem pensar muito, eu não planejava nada. E no fundo eu acreditava que a vida simplesmente ia me entregar tudo aquilo que eu queria porque eu estava vibrando na frequência certa, fazendo lá minhas afirmações, mudando minha mentalidade. E, claro, né, eu já falei isso aqui 1000 vezes, tudo começa pelo pensamento mesmo. Você já ouviu os outros episódios desse podcast, você sabe que eu falo isso o tempo todo. Antes de qualquer realidade mudar, alguma coisa precisa mudar dentro da nossa mente. E eu nunca deixei de acreditar nisso. O que mudou foi entender que o pensamento sozinho não sustenta uma transformação. Então, hoje, eu vejo muita gente ainda caindo assim em dois extremos. Tem quem acha que manifestar é visualizar, fazer afirmações e esperar a vida acontecer e te entregar tudo o que você quer. E tem quem vá para o lado completamente oposto e acredite que tudo depende exclusivamente do seu esforço, da sua disciplina. Então essas pessoas querem controlar cada detalhe da vida, fazem plano para tudo, tentam prever todos os cenários, trabalham sem parar exaustivamente, vivem com aquela sensação de que nunca fizeram o suficiente. E eu já fui um pouco dessas duas pessoas. Primeiro, eu achei que bastava só acreditar. Depois, eu achei que eu precisava controlar tudo e me exaurir de tanto trabalhar. Foi quando eu comecei a estudar neurociência que várias peças começaram a se encaixar nesse quebra-cabeça que a gente chama de vida, né? E eu comecei a perceber um ponto de encontro entre aquilo que eu aprendi sobre manifestação e aquilo que a ciência já sabe há muito tempo e já estuda há muito tempo sobre como o cérebro funciona. E eu queria muito ter entendido isso, sei lá, 10 anos atrás, porque eu teria me poupado muito tempo, muita frustração e muitas decisões bem questionáveis, tá? Então, na verdade, esse episódio existe para isso. Eu quero encurtar esse caminho para você e eu quero fazer isso te mostrando o que aconteceu comigo, principalmente nesses últimos meses, porque foi vivendo isso na prática que eu finalmente entendi que pensamento positivo, clareza sobre o que você quer e ações alinhadas, elas não competem entre si, elas trabalham juntas. Então, quando a gente junta essas três coisas, você para de sentir que está empurrando a vida morro acima, sabe? Que você tem que fazer aquele esforço. Você continua agindo, você continua trabalhando, você continua tomando decisões, mas parece que tudo começa a fluir de um jeito diferente, porque começa mesmo, né? Então, as oportunidades aparecem, as pessoas certas cruzam o seu caminho, as ideias chegam com muito mais clareza e não é porque a gente do nada começou a ser escolhida do universo. Existe uma explicação muito interessante para isso e ela começa no funcionamento do nosso cérebro. Então, percebe como tudo isso que eu falei até agora conversa muito assim sobre manifestação? Porque você pode repetir assim 1000 vezes que você é abundante, mas se toda vez que surge uma decisão você escolhe a partir do medo, o seu cérebro continua reforçando a identidade antiga. Então, ele não aprende só pelo que você diz, ele aprende principalmente pelas experiências que você repete. Mas aí vem uma pergunta que eu mesma me fiz quando esse conhecimento chegou até a mim, né? Pensei, cara, eu tô ferrada, porque eu realmente sinto medo.
E essa pergunta, assim, foi importante, né? Esse discernimento, eu vou dizer, foi importante, porque ninguém escolhe sentir ansiedade, sentir medo, ninguém acorda pensando, olha, hoje eu vou enxergar tudo pelo ângulo da escassez. Então, se você passou vivendo anos, experiências, né, determinadas experiências, faz sentido que o seu cérebro tenha aprendido a reagir de certa forma, né? É exatamente isso que a neurociência chama de aprendizagem. O cérebro, ele não está tentando atrapalhar a nossa vida. Ele está tentando economizar a nossa energia. Então, ele olha para tudo que você já viveu e ele vai criando atalhos. Então, se toda vez que você passou por uma dificuldade financeira, por exemplo, você entrou em pânico, hoje basta uma conta inesperada aparecer para o cérebro acionar o mesmo programa. Então, se você já foi muito rejeitada em relacionamento, talvez uma simples mensagem não respondida seja o suficiente para o seu cérebro interpretar que você vai ser abandonada de novo. E muitas vezes nada disso está acontecendo. O cérebro apenas está usando o passado para tentar prever o futuro. Então, como ensinamos o nosso cérebro que existe outra possibilidade? E a resposta não é brigando com ele. E também não é fingindo que o medo não existe. A gente ensina o cérebro oferecendo novas evidências. E aos poucos, por meio das experiências que a gente vive e principalmente das decisões que a gente toma todos os dias. Ou seja, muita gente acredita que primeiro precisa mudar a crença para depois mudar o comportamento. Mas na prática, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Então você toma uma decisão diferente, essa decisão gera uma experiência diferente e é essa experiência que começa a mudar a sua crença. Então, o cérebro aprende muito mais com aquilo que ele vive do que com aquilo que ele escuta. Então, pensa em uma pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo. Ela pode repetir durante meses para ela mesma, eu sou confiante, eu sou uma excelente comunicadora. Mas se toda vez que aparece uma oportunidade de apresentar um projeto, ela inventa uma desculpa para não falar, qual é a evidência que o cérebro dessa pessoa está recebendo? A de que falar em público continua sendo perigoso. Agora, imagina que essa mesma pessoa aceite fazer uma apresentação de 5 minutos que seja. Ela vai continuar nervosa, a voz pode até tremer, o coração acelera, mas ela vai. Quando ela termina, o cérebro registra uma informação completamente nova. Nós sentimos medo e ainda assim a gente sobreviveu. E, cara, é super simples, né? Na verdade, parece simples, mas é assim que as novas conexões neurais começam a ser construídas. E é por isso que eu acredito que manifestação não é convencer o nosso cérebro de que você já é uma pessoa abundante. Isso é uma parte do processo de manifestação. Mas o processo de manifestação começa sendo oferecendo pequenas evidências que você está se tornando essa pessoa. E eu enfatizo a palavra pequenas porque às vezes a gente acha que precisa mudar uma vida inteira de uma vez. E não precisa. O cérebro não muda em um grande evento. Ele muda pela repetição. Então, cada decisão diferente da que a sua versão antiga tomaria é uma nova evidência. E quando essas evidências começam a se acumular, a identidade começa a mudar quase sem que você perceba. Foi aí que eu comecei a entender por que as ações alinhadas são tão importantes. Elas não servem só para a gente atrair aquilo que a gente quer. Elas servem para ensinar o nosso cérebro quem a gente está se tornando. Porque toda vez que você toma uma decisão alinhada com essa nova versão de você, o cérebro recebe mais uma prova de que talvez aquela identidade antiga já não explique mais quem é você. E quando a identidade muda, as decisões mudam. E quando as decisões mudam, adivinha? Os resultados inevitavelmente começam a mudar também. E, cara, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, inclusive desse meu sumiço, né? E que olhando hoje fez todo sentido dentro do que a gente está conversando aqui nesse episódio de hoje, né? Eu já contei aqui em outro episódio que eu fui professora por muitos anos no Brasil, quando eu morava no Brasil. Depois eu me tornei professora aqui nos Estados Unidos também. E eu trabalhava em uma escola de inglês aqui em San Diego. E com o
tempo, além das aulas, eu também assumi toda a parte de marketing da escola, né? E, sinceramente, durante muito tempo, na verdade, todo o tempo que eu passei lá, eu achei que era o trabalho perfeito. Eu trabalhava com pessoas maravilhosas, acredito profundamente no produto que eu estava vendendo, né? Porque há 12 anos atrás eu mesma vim para San Diego como estudante de intercâmbio para estudar inglês, enfim. Então não sabia exatamente o impacto que talvez, assim, eu sabia do impacto que essa experiência trazia para as pessoas, então era o combo perfeito para vender. Até que chegou o momento que esse trabalho deixou de ser perfeito. E, assim, eu não sei nem te explicar, tá? Mas eu sentia que tinha terminado o ciclo e mesmo percebendo isso, eu permanecia ali mais tempo do que eu deveria. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso, porque às vezes a vida já mudou de direção, mas a gente continua insistindo porque o conhecido é mais seguro, é mais aconchegante. Foi então, gente, que a minha vida deu uma volta, né? Apareceu uma vaga no hotel onde eu trabalho hoje. E quando eu digo apareceu, foi exatamente essa sensação. Aquela vaga simplesmente entrou no meu radar. E a gente sabe que a gente não acredita em acaso, né? Em coincidência. Enfim, essa oportunidade apareceu para mim. E a diferença foi no que eu fiz quando ela apareceu. E essa oportunidade foi uma oportunidade mesmo enorme, assim, na minha vida. Eram quase 400 candidatos para essa vaga. O processo seletivo durou 4 meses. Foram 5 etapas de entrevista. Parecia que era entrevista que não acabava mais. E durante 4 meses, você imagina, né? Eu passei por todas as emoções possíveis. Eu nunca duvidei do meu potencial, mas, claro, foi impossível não pensar que talvez existissem, e existiam, obviamente, candidatos mais experientes ou com um perfil mais parecido com o que eles estavam procurando, né? Afinal, pensa, no meio de 400 pessoas, né, e todos americanos, né, enfim, não só americanos, mas, enfim, pessoas que falam inglês como primeira língua, enfim. Só que em nenhum momento eu fiquei pensando em apenas como convencer aquelas pessoas de que eu era a candidata ideal. Sem perceber, eu comecei a agir como se eu já ocupasse aquele cargo. Por exemplo, eles pediram um portfólio e eu poderia simplesmente ter enviado o material que eu já tinha dos anos da experiência que eu tinha. Mas eu pensei assim, bom, se eu já sou gerente de marketing e mídia desse hotel, como que eu faria isso? Gente, eu fui até o hotel, eu jantei lá, eu caminhei pela propriedade, eu observei a experiência dos hóspedes, eu analisei a comunicação, eu estudei a presença digital deles, eu refiz todo o meu portfólio inteiro pensando especificamente nessa marca. E eu entreguei, gente, muito mais do que havia sido pedido, porque eu queria mostrar não só o que eu já tinha feito, mas o que eu seria capaz de fazer por eles. E, cara, tem mais um detalhe. Uma das coisas que acabou pesando positivamente em todo esse processo foi justamente a minha formação em neurociência. Então, eu poderia ter pensado assim, cara, mas o que neurociência tem a ver com uma vaga de marketing num hotel luxuoso, sabe? Só que, para mim, sempre fez todo sentido. Entender o comportamento humano, a tomada de decisão, a emoção, a experiência do cliente não pode ser aplicado para marketing também? E esse acabou sendo um dos fatores que me diferenciaram, mesmo concorrendo com profissionais extremamente qualificados. E hoje, olhando para trás, eu percebo que, cara, eu me dediquei, lógico, mas mais do que dedicação, que um esforço, cara, foi uma ação alinhada. Ninguém me pediu para ir até o hotel antes da entrevista, ninguém pediu para eu refazer todo o meu portfólio. Ninguém pediu para eu estudar a marca naquele nível de profundidade. Eu fiz porque aquela já era a forma como eu queria trabalhar. E percebe como isso conversa com tudo que a gente falou até agora? Cada uma dessas decisões estava ensinando ao meu cérebro uma coisa importante. Essa é a profissional que nós estamos nos tornando. Então, antes mesmo de receber a ligação dizendo que a vaga era minha, eu já estava acumulando evidências para o meu cérebro de que eu era capaz de ocupar aquele lugar. E para mim, essa é a diferença entre esperar que a vida aconteça e participar ativamente da construção dela. Olha que coisa linda, gente. E foi aí que eu entendi
como eu enxerguei a manifestação, né? Ou seja, manifestar não é ficar esperando o resultado aparecer, é começar a tomar no presente decisões coerentes com a pessoa que você quer se tornar. Porque são essas decisões que vão ensinando o seu cérebro, pouco a pouco, que aquela nova identidade está se tornando familiar. E quando o cérebro começa a reconhecer essa identidade como algo possível, as nossas decisões deixam de parecer um esforço, deixam de ser um esforço e passam a acontecer de forma mais natural. Então, gente, cara, foram tantas coisas que aconteceram nesses 2 últimos meses, né? Esse processo seletivo começou em janeiro, né? A gente está agora em agosto, não sei quando você tá. Agosto não, em julho, né? Olha eu já adiantada. Mas, enfim, quando eu olho para trás, o que eu percebo? Que nada aconteceu só no meu pensamento positivo. Mas também nada aconteceu só, ai meu Deus, no esforço, no trabalho duro. Foi uma combinação de fatores. Então, eu acreditei que aquela oportunidade era possível, mas ao mesmo tempo, cada decisão que eu tomava apontava na mesma direção. Então, eu estudava, eu me preparava, eu entregava mais do que esperavam de mim. E aí, eu estava ensinando ao meu cérebro quem eu queria me tornar. E talvez essa tenha sido, eu acho que a maior, eu acho que eu posso dizer o maior caso, assim, da minha vida, de ter consciência das etapas da manifestação, sabe? Para atrair uma realidade diferente para minha vida. Então, os nossos pensamentos importam, a nossa intenção importa, a visualização positiva importa, mas você precisa entender que tudo isso precisa aparecer também nas decisões do seu dia a dia, porque é nelas que o cérebro aprende. E, gente, isso é libertador, porque tira um peso enorme das nossas costas. Você não precisa acordar todos os dias se sentindo super abundante e tudo maravilhoso. Quem dera que todos os dias pudessem ser assim, mas a gente sente medo, a gente sente insegurança. Mas como que a gente lida quando a gente não está se sentindo 100%? Você só precisa dar ao seu cérebro, continuar dando ao seu cérebro evidências de quem você está se tornando. Então, no fim das contas, gente, é isso. O cérebro está aprendendo o tempo inteiro. Então, o que as suas decisões estão ensinando para ele? Então, gente, é muito bom estar aqui de volta. Deixe o seu amor aqui embaixo, em forma de comentário, que eu amo ler que vocês escrevem aqui. Eu amo ler e saber que vocês estão aqui me ouvindo. E eu não vou deixar passar muito tempo, não. Semana que vem tem episódio novo. E estamos juntas de novo nesse processo. Um beijo, eu amo vocês e até semana que vem.